Vamos lá. Ó. Se a gente analisar aqui o estudo do MMC e o MDC, tudo ele começa, na verdade, num conteúdo que é anterior a ele, que é muito simples, na verdade. Vou até subir a tela aqui para mostrar. Qual é esse conteúdo? Vou trocar aqui para caneta. É o conteúdo dos números primos. Números primos. E o que seria isso dos números primos? Na verdade, isso foi visto também no quinto ano e agora no sexto. Os números primos são aqueles números que só têm dois divisores, ou seja, que o número só se divide por 1 e ele mesmo. Vamos olhar na prática como seria isso. Por exemplo, se eu observar o número 10, usando como teste aqui, ele tem alguns divisores. Seria o número 1, porque qualquer número divide por 1. Por exemplo, 10 dividido por 1 dá 10. Já é o seu primeiro divisor. Ele tem ele mesmo como divisor, porque todo número se divide por ele mesmo. Vamos pensar aqui, eu tenho 10 biscoitos, vou dividir para 10 pessoas, cada um vai ganhar 1. Então o número 10 já tem dois divisores. Mas se eu olhar direitinho, o número 10 também tem o número 2 como divisor, porque eu posso dividir 10 por 2 e aí gerar o número 5. E também eu tenho mais um divisor. Eu posso dividir o 10 dividido por 2, ou por 5, na verdade, e gerar o número 2. Então veja, o número 10 em si, ele tem 4 divisores. Por esse motivo, por ele ter tantos divisores, ter na verdade mais de 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, ele não é chamado de número primo, ele é chamado de número composto. Todo número que tem mais de 2 divisores é chamado de número composto. Ah, professor, e quais seriam os números primos? Eu não estou lembrado. Vamos lá. Começando uma listinha aqui em ordem crescente, claro que a lista de números primos são infinitas, mas os números primos que a gente praticamente usa, né? Porque tem alguns valores de números primos muito altos que a gente nem usa no MMC e no MDC, porque são muito altos. Raramente a gente vai usar. Então, por exemplo, o número 2 é o número primo, o número 3 é o número primo, o número 5 é o número primo, 7, e aí a gente vai 11, 13, 17, e aí é infinito a contagem. Bom, professor, por que esses números são primos mesmo? Porque eles só têm dois divisores, 1 e ele mesmo. Vamos fazer um testezinho com alguns aqui. Ó. Por exemplo, o número 2. Quem são os divisores do número 2? 1 e ele mesmo. Vamos lá, vamos testar. Por quê? 1 e ele mesmo são para todos, tá certo? Beleza. 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Tudo bem, mas será, professor, se não tem outro divisor? Não, não tem mais nenhum número na tabuada, dentro do conjunto de todos os números, que consegue dividir o 2 também. Então perceba que o 2 só tem aqui, o 2 só tem 2 divisores. E pelo 2 só ter 2 divisores, ele é chamado de número primo. Ah, professor, então quer dizer que todos dessa lista aqui, e tendendo ao infinito, claro, só tem 2 divisores? Todos dessa lista só tem 2 divisores. Por exemplo, vou pegar um número aleatório aqui, vou pegar o número 11, por exemplo. Vamos colocar aqui só para teste. Número 11, vou dividir, claro, por 1 e por ele mesmo, porque todo número, todo ele, primo ou não, vai ter o número 1 e ele mesmo como seu divisor. Então 11 dividido por 1 é 11. 11 dividido por 11 é 1. Ah, professor, não tem mais nenhum na tabuada que divida 11? Nenhum. Se você observar, procurar na tabuada, se você fizer o rascunho de dividir o número 11 por qualquer número que você quiser, por 2, quiser testar por 3, por 4, por 5, você sempre vai ver que vai ter resto. Ou seja, 11 dividido por 2, 2 vezes 5 dá 10. 11 menos 10 sobra 1. Veja, tem resto, não dá um exato. Então, exatamente, o número 11 só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. O 2 só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. E todos esses números que eu estou colocando nessa lista só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. E quando o número tem apenas 2 divisores, ele é chamado de primo. E quando o número tem mais de 2 divisores, ele é chamado de composto. Por que eu estou relembrando isso de números primos e compostos? Porque para dividir aqui, para a gente poder utilizar o MMC e o MDC,
nós precisamos utilizar somente os números primos, ou seja, a gente vai decompor esses números, ou seja, vai desmanchar esses números por fatores de números primos, ou seja, a gente vai dividir pelos números primos. Então vamos observar aqui qual a diferença de cada um, tá certo? Então, quais são os números que a gente vai usar? Vou até colocar aqui para a gente ficar sempre lembrando. Número 2, 3, 5, 7, 11 e o 13, 17 e assim vai. Precisa memorizar não, porque não tem nem como memorizar, porque a partir daqui a gente raramente usa assim, na verdade até os 7 e o 11 por aí a gente resolve todos os problemas, mas a partir de 17 não precisa memorizar, porque são números que raramente aparecem e ninguém consegue memorizar todos os números primos. Só é lembrar se o número tem 2 divisores, ele já é primo, tá certo? E aí a gente pode ir testando. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo. A gente vai decompor esses números, ou seja, vai dividir esses números pelos números primos. Mas sempre a gente tem que testar número a número. Por exemplo, a gente tem que começar pelo 2, só vai dividir pelo 3 se o 2 não conseguir mais. Se o 2 não conseguir mais, a gente vai pelo 3. Se o 3 não conseguir dividir nenhum ou não conseguir mais, a gente vai pelo 5. Sempre é uma ordem crescente, então fica fácil. Por exemplo, eu observo aqui, tem algum número que dá para dividir por 2? Claramente eu percebo que o 6 e o 4 divide por 2. Então eu começo minha continha, olha, aqui, dividindo por 2, tá certo? Ou seja, eu começo minha continha a dividir pelo primeiro número primo. Entretanto, se eu tivesse pelo menos um número só aqui, um número só, eu continuaria a dividir pelo 2. Eu só não começaria a dividir pelo 2 se não tivesse nenhum número que dividisse pelo 2. Mas enquanto tiver pelo menos, repito, pelo menos um número que divide pelo 2 vai ser o 2. E os outros números vão ser repetidos, como a gente vai ver agora. Então, por exemplo, 3 não dá para dividir por 2. Então, ele vai ser repetido, não tem problema nenhum. Agora, o 4 dividido por 2 vai dar. 4 dividido por 2 vai ser 2. Vamos lá. 6 dividido por 2 vai ser 3. Veja, eu ainda estou aqui. Eu não posso sair do número 2 enquanto eu ver que ainda tem um número que divide pelo 2. Que é o caso, ó. Número 3 não dá para dividir por 2. O número 3 não dá para dividir por 2, mas eu tenho esse número 2 que divide por 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a continuar pelo 2. Ah, professor, e os outros números que não dá? Repete, que até vai chegar uma hora que eles vão conseguir ser dividíveis. Porque uma hora, quando o 2 não conseguir mais dividir ninguém, a gente vai para o 3. Tá certo? Então, vamos lá. 3 não dá para dividir para 2, vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não vai dividir por 2, vai dar 3. Veja que a gente só conseguiu dividir 2, tudo bem. Ah, professor, mas na próxima linha eu não consigo dividir por 2. Exatamente, não tem nenhum número que divide por 2, até porque a gente considera no MMC, quando chega em 1 acaba. Então, para esse número 2, 4 aqui que foi sendo dividido, ele parou, só vai ser repetido. Mas o 3 não dá para dividir por 2, o que é que eu faço? Aquilo que eu falei. Quando o 2 não for possível dividir ninguém, a gente vai para o próximo número. A gente vai sair daqui e vai para o próximo número primo da lista, que é o 3. Então, vamos colocar o 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque 3 e o 3 divide por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 não dá para dividir por 3. Repete, como a gente já sabe que acabou. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Ah, professor, agora chegou em tudo 3. Tenho que dividir por 1? Não, não preciso dividir por mais nada. Quando chegar em 1, a gente sabe que acabou. E para o MMC, a diferença está aqui. No MDC, a gente vai ver uma coisinha diferente. Quando a gente chega todo mundo em 1, é hora de multiplicar. Multiplicar como? Multiplicar assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é meu MMC. Certo? Ou seja, 12 é o menor múltiplo comum entre 3, 4 e 6. E a gente pode identificar isso aqui de maneira até manual, porque o MMC, essa ferramenta do jeito que está estruturada aqui, dividindo por fatores primos, que é o que a gente está usando aqui, é uma ferramenta mais prática, porque ela resolve tanto rápido números pequenos, como números fossem bem grandes aqui também. Mas se a gente fosse calcular de maneira manual, vou fazer uma única demonstração para ver, qual é a mesma que a gente fez em sala, a gente conseguiria entender melhor esse menor múltiplo comum. Por exemplo, vou fazer os múltiplos de 3, de 4 e de 6 manualmente. Múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 6 manualmente. Ok? Então vamos lá.
eu sei que os múltiplos de qualquer número é infinito, então não vou fazer até o infinito. Vou fazer só alguns aqui e a gente vai fazer alguma observação. Então vamos lá. Ó. Os múltiplos de 3. Começando, 0 é múltiplo de todo mundo. Aí eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E eu consigo observar que na multiplicação vai vir um padrão de 3, de somando de 3 em 3 números, né? Então vamos lá. E aí aparece o 15, 18, e aí vai tender ao infinito também. Agora, olha para os múltiplos de 4. 0 é o múltiplo de 4 também, porque 4 vezes 0 é 0. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E eu vejo que o padrão de somar de 4 em 4 vai seguindo também, certo? 16, 20, 24 e assim vai. Beleza? E eu consigo perceber agora que os múltiplos de 6 também dá para fazer a mesma coisa. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E aí vai somando esse padrão, que vai dar de 6 em 6. Vai dar 24, vai dar 30 e assim por diante. Agora perceba, gente, esse exemplo que eu estou dando aqui, ó, vou até circular. Esse exemplo que eu estou dando aqui, não é necessário fazer, certo? Só estou mostrando o que há por trás dessa ferramenta e por que ela é tão boa. Mas eu estou mostrando e ela é muito útil para isso. Mas observe, a gente tem que fazer este método de conta. Este método é só para demonstrar aqui como ele é útil e como isso aqui funciona. Lembra que aqui disse que 12 era meu menor múltiplo comum? Veja, quem é meu número menor entre todos esses? Que além de ser menor, é múltiplo de todos eles, beleza? E ainda é comum, veja, ó, ele é o menor múltiplo comum. O menor múltiplo que a gente acha aqui, que está em comum entre todos esses números aqui, comparando os três, é o 12, ó. O 12 é o menor número. Não, professor, o menor número tem 3, 4, 0, certo? Ele é o menor. Existem números menores. Mas por que ele é o menor? Porque ele é o menor múltiplo, porque ele é múltiplo de todos, e comum, ou seja, comum é porque está em todos. Ele é comum a todos, é uma coisa que todos compartilham. E 12 é o menor múltiplo comum. Eu observo que 24 está aqui no múltiplo de 6, 24 está no múltiplo de 4, mas não está no de 3. Estaria no futuro se a gente continuasse continuando, mas ele não é o menor múltiplo, porque o menor múltiplo é o 12. Não tem nenhum número que é comum a todos eles e seja múltiplo deles, e seja o menor é 12. Então veja o que apareceu nessa ferramenta, aparece aqui também. Aí nessa hora que o aluno pode dizer, professor, então eu gostei muito mais desse jeito aqui que o senhor está mostrando, é muito mais fácil. Aí eu digo, de fato, parece ser muito mais fácil. Agora se a gente estivesse achando os múltiplos de 1.500, 150 e 90 e pouco, a gente teria que fazer essa lista enorme, e a lista ia ficar tão grande que ia ficar difícil perceber quem eram os múltiplos, que era comum. Então essa ferramenta resolve números pequenos e grandes de maneira muito mais ágil, muito mais fácil, tá certo? Então vamos lá, seguir. Uma vez a gente entendido que ela é uma ferramenta boa e como ela se utiliza, vamos fazer esse agora. Vamos fazer o outro MMC, tá? Então MMC entre 30, 48 e 72. Como eu vejo que tem um número par, que é 30 e 48, e eles dividem por 2, aquela mesma lógica, eu começo por 2, né? Então 30 dividido por 2 dá 15. 48 dividido por 2 dá 24. Dividir por 2 é dividir na metade, né? E 72 dividido por 2 dá 36. Vou botar pequenininho aqui. Como eu vejo que tem pelo menos um número que divide por 2, na verdade tem dois números aqui, eu continuo pelo 2. 15 dividido por 2 vai dar 15 ainda, porque não é porque dividiu, é porque não dá para dividir. Então a gente deixa ele aqui esperando. 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2, que é dividir pela metade, dá 18. Tem algum número que ainda dá para dividir por 2? Dá, sim. Tem o 12 e o 15. Então eu vou dividir por 2. 15 repete, porque não dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. E eu me faço a mesma pergunta. Eu estou um pouco acelerado no vídeo, porque senão não vai caber quando eu enviar no WhatsApp. Então tem que ser um pouco rápido para não ficar tão grande os megabytes. Então vamos lá. 15 não dá para dividir por 2. Tudo bem. Mas 6 dá para dividir por 2. Enquanto houver um número que divida por 2, eu continuo por 2. Eu só passo para o 3 quando ninguém mais dividir por 2. Então veja, 15 repete. 6 dividido por 2 vai dar 3.
9 dividido por 2 não dá, repete. Aí aqui, ó, chega um momento onde ninguém mais divide por 2. Como ninguém mais divide por 2, eu vou dividir por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Veja, eu ainda vou continuar por 3. Por quê? Ah, professor, mas o 5 não dá. Mas veja, eu tenho um número pelo menos que divide por 3, então eu não saio do 3. Eu só vou para o 5 quando o 3 não der mais. Então eu vou botar para dividir por 3. 5 não vai dar, vai repetir. 1 já acabou, né? A gente já sabe que acabou. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Ah, agora o 3, veja que o 3 não vai caber mais aqui nessa continha. Ou seja, o 3 não dá para dividir mais o 5. Aí é quando eu saio do 3 e vou para o 5. 5, bota aqui. 5 dividido por 5 vai dar 1. Repete 1. Repete 1. Lembra quando a gente termina o MMC o que a gente faz? Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 vai dar 48. Então veja que só até aqui multiplicando todo mundo deu 48. Agora aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. E agora eu posso multiplicar esses números aqui, tá certo? 48 vezes 15. Tudo bem? Ó, 5 vezes 8 vai dar 40. Sobe 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Com mais 4, 24. Vou multiplicar por 1 agora. 1 vezes 8 vai dar 8. 1 vezes 4 vai dar 4. Somando vai dar 0. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Com mais 4, 7. Deu 720. Ah, professor, não entendi do jeito que o senhor fez aí essa multiplicação toda. Deixa eu explicar de novo. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Ó, o MMC, que é essa parte aqui final, é a multiplicação de todos esses números. Do resultado vezes o outro número. Do resultado vezes outro número e assim vai. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, quando eu fiz 16, tudo vezes. Quando eu fiz 16, parou aqui em 16, vezes 3, eu cheguei no número 48. Só que eu sei que, para vocês, quando vai multiplicando, por exemplo, 48 vezes 3, já fica um pouquinho mais difícil de achar esse número. Daria 144. Mas eu sei que ficaria um pouquinho mais difícil. Então, o que é que eu faço? Vocês podem fazer. Multiplica até onde conseguir. Grava o número aqui, que deu 48. E depois faz 48 vezes 3. Aí depois faz, que dá 144. E depois 144 vezes 5. Certo? Mas se não conseguir, forma pazinhos. Vai fazendo rascunho um pelo outro. O que importa é que multiplique todos esses números. Eu achei mais fácil multiplicar esses dois, que deu 15. Mas olha só, se eu tivesse feito por outro método, como vocês veem aqui, da mesma coisa. Veja, vamos fazer de duplinhas aqui, já se vocês acharem a multiplicação complicada. 2 vezes 2 é 4. Fiz uma dupla. Outra dupla. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 dá 9. E o 5 não tem ninguém, fica aqui. Faz uma nova dupla. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 9 dá 45. Ok? Aí agora vamos multiplicar o 16 vezes 45 para ver quanto é que dá. 16 vezes 45. 5 vezes 6 dá 30. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. 4 vezes 6, 24. Bota o 4, sobe 2 para cá, né? 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Vamos somar. 0. 8 com mais 4 dá 12. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Olha, os mesmos 720. Então, seja como você for que você querer multiplicar, vai dar certo. Tá bom? Você olha o melhor método para você. Mas o importante é você lembrar que para achar o MMC, você tem que multiplicar todo mundo aqui da lista. Tá certo? Aí, vamos lá. Professor, beleza, entendi o que é MMC. Agora, o que é que difere o MMC do MDC? Simples, o processo da conta é a mesma coisa. Na verdade, o MDC é até mais fácil. O processo da conta de dividir pelos números primos que estão aqui em cima é o mesmo. O processo de sair dividindo aqui é o mesmo. A diferença é que a gente não vai multiplicar todo mundo, não. A gente vai ter uma diferençazinha já já. Vamos observar o que é.
Então vamos lá, o máximo divisor comum entre 8, 12 e 20. Vamos fazer do mesmo jeito, tá? Como se a gente fosse fazer o MDC, só muda o MMC, só muda o final. Sei que tem números pares, então divide por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Enquanto tem número que divide por 2, eu continuo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2 vai dar 5. Tem algum número que divide por 2? 5 não divide, 3 não divide, mas eu tenho 2. Então eu continuo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não dá para dividir por 2, eu repito. 5 não dá para dividir por 2, eu repito. Veja que nesse momento aqui eu não tenho mais ninguém que divide por 2. Como eu disse, eu estou acelerando um pouco meu jeito de explicar, mas é porque eu tenho medo de o vídeo não caber no WhatsApp, tá certo? Então tem que ser um pouquinho mais rápido. Qualquer coisa, assiste o vídeo mais de uma vez, pausa, que isso ajuda, refaz essas questões que estão aqui, que já ajuda bastante. Finge que não tem a resposta, né? E no rascunho tenta e depois confere o resultado. Veja que eu não tenho mais como dividir por 2, então aquela regrinha é, agora eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 1 a gente sabe que acabou, repete. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 não dá para dividir por 3, eu repito. Como o 3 não divide mais ninguém nesse momento, aí eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Então, repeto 1 que eu sei que acabou, repeto 1 que eu sei que acabou, e 5 dividido por 5 dá 1. Veja, se fosse o MMC, nós íamos multiplicar todo mundo. Mas como é o MDC, é aqui que está a diferença. O que é que a gente faz? A gente circula apenas os números que conseguiram dividir todos ao mesmo tempo. Todos como, professor? Por exemplo, o número 2 conseguiu dividir o 8, que virou 4, o 12, que virou 6, o 20, que virou 10. Então, ele está circulado. E agora, vamos para a próxima linha. A gente vai conferir isso em cada linha. Nessa linha aqui, esse 2 também vai ser circulado. Por quê? Porque ele conseguiu dividir o 4, que virou 2, o 6, que virou 3, e o 10, que virou 5. Então, ele merece estar circulado. Agora, será que esse 2 aqui merece estar circulado? Vamos ver. Ele dividiu 2, que virou 1. Opa, mas não dividiu 3. Repetiu. Não dividiu 5. Repetiu. Então, não merece ser circulado. Vamos para o 3 aqui. Esse 3 não dividiu 1 porque já tinha acabado. Dividiu 3, mas não dividiu 5. Ou seja, só vou circular aqueles que dividiram todos ao mesmo tempo. E nesse processo aqui, o 5 só dividiu o próprio 5, não dividiu todos. Então, não circula. Professor, beleza, entendi. É para circular. Mas o que é que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer o seguinte. Os números que você circulou, você multiplica eles. Só os que você circulou. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 será meu MDC. 4 vai ser meu máximo divisor comum. É meu número, maior divisor comum que eu tenho. Se eu fizesse aquela lista dos divisores de 8, veja que essa parte, como eu falei naquela hora, não é obrigado a fazer. Isso é só explicação matemática porque isso funciona. Porque essa ferramenta é útil. A ferramenta útil, a melhor e a mais rápida é essa. Mas essa aqui explica muito o porquê isso funciona. Então veja, divisores de 8, divisores de 12 e divisores de 20. Mas professor, naquela hora quando o senhor fez esse exemplo aqui, que ficou bem grande, o senhor fez os múltiplos. Fiz os múltiplos por quê? Porque no MMC é o múltiplo, no máximo divisor comum, que é o MDC, é o divisor. Então são os divisores de 8, ou seja, os números que conseguem dividir 8. O 1 divide todo mundo, o 2 divide 8, o 4 divide 8 e o próprio 8 divide 8. Ou seja, ele não é um número primo, é um número composto, né? Tem vários divisores. E o número 12, o 1 divide 12, porque divide todo mundo, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Veja o tanto de divisor que o 12 tem. Todos esses números conseguem dividir o 12. 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2. 4 dividido por 12 dá 3. 3 dividido por 12 dá 4. E 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 1 dá 12. Todos esses aqui são os divisores de 12. E diferente dos múltiplos que são infinitos, os divisores são finitos. É um conjunto de números finitos. Então vamos lá. Divisores de 20. O 1 divide todo mundo. O 2 divide o 20, porque 20 dividido por 2 dá 10. O 4 divide o 20, que 20 dividido por 4 dá 5. O 5 divide o 20, porque 20 dividido por 5 dá 4. O 10 divide o 20, porque 20 dividido por 10 dá 2. O 20 divide por 20, porque 20 dividido por 20 dá 1. Então veja, eu tenho os divisores de 8, de 12 e de 20 escrito. Tá certo, professor, mas aonde é que eu vou ver o MDC aqui?
porque o senhor disse que isso aqui não precisa fazer, porque ela não é tão útil para números grandes, porém o senhor disse que ela que explica por que isso aqui é verdade e por que isso aqui é tão eficiente. Eu vou mostrar agora. Olha só, eu vou procurar o maior, diferente do MMC que eu procurei o menor, eu vou procurar o maior divisor, que é comum, ou seja, o maior número que é comum aos 3 ao mesmo tempo, que é comum aos 3. Vamos olhar qual é o maior número. Todo mundo tem 1, mas 1 é menor. Todo mundo tem 2, é comum a todos, mas 2 não é tão grande. Vamos ver se tem um número maior. Opa, achei o 4, que é comum a todos ao mesmo tempo. Veja, ó. Ah, professor, e como é que o senhor sabe que ele é o maior divisor comum? Como os divisores são limitados, eu vejo que aqui tem 8, aqui não tem. Aqui tem 6, aqui não tem. Aqui tem 12, aqui não tem. Então 4 é o maior número que é comum aos 3 ao mesmo tempo. Então ele é o MDC. Só que estou mostrando que isso serve apenas para provar, porque o que é eficiente mesmo é o que? É isso aqui, tá certo? Por quê, professor? Mas eu acho mais fácil assim. Tá certo, você acha mais fácil assim agora. Mas se a gente colocar números muito elevados aqui, isso aqui vai ficar quase que interminável de tão grande. Então é mais útil que você aprenda dessa forma, até porque quando você for subindo de série para o 7º ano, para o 8º ano, essa ferramenta vai servir para outras coisas também. Esse aqui vai ser limitado, tá certo? Então vamos dizer que o MDC de 8, 12 e 20 é 4. Agora, entendendo e sabendo do MDC, como a gente sabe, a gente agora vai para fazer, deixa eu só trocar aqui, a gente vai fazer o MDC de maneira um pouquinho sem tanta explicação, né? A gente já entendeu, de 30, 15 e 75, tá certo? Então vou dar só uma apagadinha aqui para poder diminuir esse tamanho. Aqui era 4, o MDC, e aí eu vou fazer, ó, tem um número que dá para dividir por 2? Tenho, então vou dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 2 não dá, professor, já sei que repete. Tudo bem. 75 dá para dividir por 2? Não dá, professor, porque é ímpar, já sei que eu vou repetir, então repete. Tem algum número aqui que divide por 2? Não, nenhum desses números divide por 2. Então não vou usar mais o 2, vou usar o quem? O 3. Tem algum desses números que divide por 3? Tem, todos. 15 dividido por 3, que dá 5. 75 dividido por 3 vai dar 25. Então, todos aqui dividem por 3. Se tivesse pelo menos um que dividisse, eu continuaria por 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 75 dividido por 3 vai dar 25. Tá? Então, vamos lá observar aqui. Ó. 5 não dá mais para dividir por 3, 5 também não dá para dividir por 3, e 25 não dá para dividir por 3. Então, se não dá, vai para o próximo número primo, que é quem? O 5. Lembra que eu disse que só até aqui já resolvia praticamente todos os MMCs? Veja que a gente, em nenhum exemplo aqui, avançou do 5. Até o 5 a gente praticamente resolve quase tudo. Mas se não der, a gente vai avançando também. Mas na maioria dos casos, já resolve. Então, vamos lá. Ó. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Não, ainda dá para dividir por 5? Esses dois já acabaram, mas esse ainda dá, então continua por 5. Vai dar 1, 1 dividido por 1, 5 dividido por 1 dá, ou quer dizer, 1 dividido por 5 já não dá mais, repete. Agora 5 dividido por 5 vai dar 1. Passa o traço, vai multiplicar todo mundo? Não, que multiplicar todo mundo era o quê? Era o MC, que multiplicava todo mundo aqui, mas a gente não está trabalhando em MC, a gente está trabalhando MDC. Então a gente vai circular o que? Apenas os números que conseguiram dividir todos ao mesmo tempo. Vamos observar, esse 2 merece ser circulado? Não, porque ele só dividiu 30, ó. O 30 virou 15, mas os outros dois não deu, foi repetido. Agora, esse 3 merece ser circulado? Sim, porque esse 3 dividiu 15, que virou 5, dividiu 15, que virou 5, e dividiu 75, que virou 25, certo? Então, merece ser circulado. E esse 5 merece ser circulado? Merece também. Por quê? Ele conseguiu dividir todos, ó. 5 dividido por 5 deu 1. 5 dividido por 5 deu 1, foi dividido. E o próprio 25 foi dividido por 5, deu 5. Então merece. Vamos olhar o próximo número. E o 5 aqui, dá para dividir por todos? Deu não, ó. Porque o 1 e 1 já tinha acabado, ele só dividiu 5, então não merece. O que é que a gente faz mesmo com os números que foram circulados? Multiplica eles. 3 vezes 5, 15. Então 15 é meu MDC, é o máximo divisor comum. Se a gente fosse fazer aquela listinha, que é demorada, do
divisores de 30, divisor de 15, divisor de 75, a gente ia achar a lista 15 como comum aos 3, sendo o maior número. Tá certo? Então veja, olha o tanto de coisa que a gente já revisou. A gente revisou já, deixa eu olhar aqui, a gente está em aproximadamente já 29 minutos, vai dar meia hora de aula já, tá certo? Para a gente revisar aí, tá bom? Então olha só, vimos os números primos, vimos os números compostos. Os números primos são aqueles números que têm dois divisores, e é o que vai ajudar a gente no MMC e no MDC. Os números compostos têm mais de dois divisores e não servem para a gente achar o MMC e o MDC. Aí agora que a gente já entendeu a aplicação das continhas do MMC e MDC, vamos fazer o MMC e o MDC aplicados a probleminhas, tá certo? Então olha só, tem alguns probleminhas aqui que a gente vai resolver, 2 de MMC e 1 de MDC, e a gente vai observar que a ferramenta que a gente vai usar é a mesma, porém a interpretação da questão é diferente. É aí que você vai saber qual ferramenta vai usar, se vai ser MMC ou MDC, e eu vou chamar a atenção para essas situações. Veja o seguinte, essa questão 67 a gente resolveu, a 67 e a 68 foram do nosso livro didático. Deixa eu me recordar só qual foi a página aqui que a gente utilizou. Só um minuto. A 66 e a 67 foram... deixa eu só achar aqui. A questão 66 e a 67 foram da página 93 do nosso livro. E a próxima questão, que é essa aí, considere 2 rolos de barbante, foi na verdade a questão 6 da página 94, tá certo? A gente não fez todas essas questões porque não há tempo hábil para isso, né, antes do teste, e também porque dentro do nosso portfólio já tem bastante questões. Então se a gente somasse que a gente resolveu em sala, a gente resolveu umas também copiadas no quadro, essas, e as do portfólio, e de várias outras que a gente viu exemplo em sala, que na verdade são do mesmo tipo, só mudam a historinha, né? Já são bastante questões, são muitas questões. Então vamos olhar e aí entender qual a diferença de quando usar o MMC e o MDC. Então vamos lá. Olha só. Em uma pista circular ocorre uma competição entre as 3 ciclistas, Maria, Fernanda e Isabel. Maria dá a volta completa na pista em 10 segundos. Esse é o tempo aqui, é importante, 10 segundos. Circular. Fernanda em 11 segundos. Vou circular aqui. 11 segundos. E Isabela em 12 segundos. Veja, esses são os tempos dela, que elas vão dar a volta na pista, né? Uma em 10 segundos, outra em 11 e outra em 12. Saindo ao mesmo tempo da linha de partida, ou seja, elas vão sair ao mesmo tempo. Ou seja, a corrida começou, elas saíram juntas. Após quantas voltas Fernanda se encontrará na mesma linha que Maria e Isabela? Veja, em uma pista de corrida circular ocorre uma competição entre 3 ciclistas, Maria, Fernanda e Isabela. Maria dá a volta completa na pista em 10 segundos, ou seja, uma volta Maria consegue 10 segundos, Fernanda em 11 segundos e Isabela em 12 segundos. Saindo ao mesmo tempo da linha de partida. Após quantas voltas Fernanda se encontrará na mesma linha que Maria? O segredo está aqui. A gente lê uma vez, marcando os valores que são importantes, e a segunda vez faz uma leitura mais dinâmica. Ele quer saber se as 3 saíssem juntas, ó, tá 3 pontinhos aqui. As 3 estão saindo juntas, só que uma é mais rápida do que a outra, dá para ver em relação ao tempo. Mas a pista é circular, então elas vão ficar dando giros. Isso aqui vai ficar dando giros também. Qual o momento que as 3 vai parecer que saíram juntas? Ou seja, elas vão estar juntas no mesmo momento na pista. Depois de quanto tempo? Toda questão que estiver dando sentido de quando algo vai acontecer ao mesmo tempo é MMC. Toda questão, no caso, olha, após quantas voltas Fernanda se encontrará na mesma linha que Maria e Isabela? Ou seja, quando as 3, aqui não está falando, mas por trás a interpretação é essa, ó, quando as 3 vão estar ao mesmo tempo, porque ela falou após quantas voltas Fernanda se encontrará na mesma linha que Maria e Isabela, ou seja, as 3 vão estar na mesma linha, assim, alinhadas de novo, ó. Depois de quanto tempo? Tudo que der a ideia de quando algo vai acontecer ao mesmo tempo é MMC. Então vamos estruturar a continha aqui, vai ficar fácil para a gente depois de ter resolvido aquelas continhas anteriormente. 10, 12 e 11, né? Deixa eu colocar o 11 aqui, colocar em ordem, mas se não colocasse em ordem não alterava nada no nosso problema, tá? E 12.
Veja, isso é os segundos, certo? O tempo de segundos que cada um dá uma volta. Então, ó, vou dividir por 2, como a gente aprendeu, os números primos vai dar 5. 11 não dá para dividir por 2, eu vou repetir. 12 dividido por 2 vai dar 6. Como eu sei que tem pelo menos um número, olha o 6 aqui, dividindo por 2, eu continuo por 6. Por 2 que diga. Então 5 não vai dar para dividir por 2, eu repito. 11 não vai dar para dividir por 2, eu repito. 6 dividido por 2 vai dar 3. E nesse momento ninguém mais divide por 3, então por 2. Então eu vou por 3, que é o próximo número primo, como a gente aprendeu lá em cima. Então repeto 5, 11 dividido por 3 não dá. Repeto 11, agora o 3 dá para dividir por 3. Opa, errei aqui. O 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Veja que o 3 acabou. Como o 3 não dá, o nosso próximo número primo é o 5. Lembra que o 4 não é número primo, porque ele tem muitos divisores. Tem mais de 2. Então aqui, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1. Resolvemos o 5. E o 11 não vai dar, repete. Repete esse aqui. E continua. Nesse momento, 5 não divide ninguém. A gente até poderia ir para o próximo número primo. Vou até subir aqui para mostrar a vocês. No caso, a você, né, Samuel? Então vamos lá. Olha só. Número 5 está aqui. 7 não divide o 11 que está lá embaixo. Então a gente tem que ir para o próximo número primo que dá, que era o 11. Então, vamos lá. Certo? O nosso número primo a ser usado vai ser o 11. Por que, professor, não foi para o 7? Pelo aquele motivo, o 7 não serviria aqui, não dividiria ninguém. Então, pulo para o próximo número primo. Acabou 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. E aqui vai dar 1 também, já tinha acabado. Como é MMC, porque a gente viu que toda vez que o problema der uma intençãozinha de que algo vai acontecer junto, eu tenho que fazer MMC. Então, aqui a gente tem que multiplicar todos esses números, né? Que foi assim que a gente aprendeu MMC. MMC multiplica, MDC circula. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 11. Ah, professor, tenho dificuldade em fazer 60 vezes 11. Então você vai fazer a continha, ó. Vai dar 660. Mas vamos lá, ó. 60 vezes 11. Lembra que eu disse que podia fazer rascunho? Pode fazer a duplinha de números. Faça do jeito que você achar melhor. Então, 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 6 vai dar 6. Vamos somar tudo? Vai dar 0. 6 mais 0, 6. E baixo 6. Veja, 660 é meu MMC. Ah, professor, eu não entendi. O que quer dizer 660? Eu não queria saber após quantos segundos elas iam se encontrar juntas. No caso, Fernanda, Maria e Isabel. Exatamente. Após 660 segundos. 660 segundos que elas estiverem nessa corrida aí, nessa pista circular rodando, que é o momento que elas se encontram juntas. Se você dividir 660 segundos por 60, que é a quantidade de minutos, aqui a questão não pede, né? Mas só se você quisesse responder 660 dividido por 60 segundos, a gente teria esse tempo aqui, ó. A gente teria o tempo em minutos. Por quê? Porque 60 segundos é 1 minuto. Então, veja, 6 não dá para dividir, vai ter que ser 60. 60 vezes 1, 60. 66 menos 60, sobra 6. 6 não dá para dividir por 60, baixa o próximo número, que é o 0. 60 vezes quanto? Chega perto de 60. 60 vezes 1 dá 60. Então, 60 menos 60, nada. Beleza? Então, veja o seguinte. Após 11 minutos, é o tempo que elas circulando lá, elas vão se encontrar como se tivesse começado a corrida, as três alinhadas, juntas, certo? Ou 660 segundos, depende de como você quer escrever. Aqui o problema não especifica, então qualquer um dos dois estava certo demais, tá bom? Então vamos para o próximo probleminha. Falta 2 para a gente finalizar essa aula, tá bom? Então olha só, no alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes, ou seja, uma pisca em um momento, uma pisca em outro. A primeira pisca a cada 15 vezes por minuto. A segunda pisca a cada 10 vezes por minuto. Veja, em um minuto essa pisca 15 vezes. Essa aqui em um minuto pisca 10 vezes.
Se em um certo instante as luzes piscam simultaneamente, ou seja, piscam juntas ou piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Veja, gente, aqui o problema já está dando aquela ideia que eu disse de MMC, que é de algo acontecer no mesmo tempo, ou seja, algo acontecer junto, tá certo? Onde é que eu estou vendo isso? Aqui, ó, as luzes piscam simultaneamente. Piscar simultaneamente, a palavra simultaneamente, quer dizer qual o momento que elas piscam juntos, qual é o momento que elas piscam no mesmo momento, tá? Então, deu essa ideia, é MMC. Então, vamos lá tirar o MMC de 15 e de 10. Bem fácil, né? Um número pequeno. Então, MMC de 15 e de 10. Vamos dividir aqui. Começa pelo número 2, se der, tiver algum número que dá para dividir por 2 e tem um 10. Então, 15 não dá para dividir por 2, repete. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, nesse momento, ninguém mais divide por 2, então eu tenho que ir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não dá, repete. Nesse momento, 3 não divide mais ninguém, eu tenho que ir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 5 é 30. Então, meu MMC é 30. E na minha interpretação do meu problema, o que quer dizer? Veja, a pergunta é: após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Deu 30? Então, é 30 segundos. Ou meio minuto, né? 30 segundos. Após 30 segundos, elas piscam simultaneamente. Elas vão piscando em tempos diferentes, mas após 30 segundos, elas piscam juntas, como se fossem piscando simultaneamente, tá certo? Então, vamos lá. Veja, só para relembrar. MMC dá a ideia de algo acontecendo junto ou ao mesmo momento, tá certo? Agora vamos para o MDC. O MDC é um pouquinho mais delicado, tá? Ele não é tão... A ideia é diferente, mas geralmente as questões são um pouquinho mais trabalhosas para interpretar. Mas nada impossível. Veja aqui o que a gente tem aqui. Considere dois rolos de barbante, um com 96 metros e outro com 150 metros. Veja, vou até tentar desenhar. Tem um rolo de barbante aqui, certo? Ou seja, uma corda, um barbante, alguma coisa aqui que ele fala. Veja aqui que está o rolo de barbante. Está muito bem esse desenho não, mas só para visualizar a ideia. Esse tem 96 metros desse barbante. Aqui eu vou botar até o fiozinho para cá. O outro rolo de barbante, certo? Uma cordinha, ele chamou de barbante aqui, está enrolado, deixou para cá, ele tem 150 metros. Vamos ver o que ele quer. Pretende-se cortar todo o barbante dos dois rolos, ou seja, eu quero cortar todo o barbante daqui e todo o barbante daqui. Com que critério? Pretende cortar todo o rolo dos dois barbantes em pedaços de mesmo comprimento, ou seja, de mesmo tamanho. Ah, professor, mas qual o tamanho que eu vou escolher? Vamos ver quem vai dizer isso a gente é o MDC, porque ele tem um critério. Qual o critério? Que seja o menor número de pedaços que poderá ser obtido, ou seja, ele quer o menor número de pedaços que vai ser obtido quando eu cortar todos esses fios aqui. Todos esses fios aqui, eu tenho que cortar em pedaços que fiquem com o menor número possível de pedaços. Como seria isso? Vamos observar. Tá vendo que esse problema não dá a ideia de algo acontecer junto ou algo acontecer no mesmo momento? Porque quando ele fala aqui, ó, que eu tenho que cortar esse barbante em dois rolos em pedaços de mesmo comprimento, ó, mesmo comprimento não é algo acontecendo ao mesmo tempo. Ele está dizendo mesmo comprimento é o mesmo tamanho. É a mesma coisa de eu dividir. Se eu estou cortando algo de mesmo comprimento, eu estou dividindo pelo mesmo número, ou seja, pelo mesmo tamanho. Ou seja, a ideia de divisão aqui está intrínseca, ou seja, está por trás da interpretação do problema. Então tem que se atentar para isso. Aqui não quer que algo aconteça ao mesmo tempo, mas eu quero dividir o tamanho desses rolos em pedaços iguais, que deu no menor número de pedaços possíveis. E a palavra igual não está esclarecida no problema, mas ela está embutida dentro do problema. Então essas são de MDC, para você saber quando usar. Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez sempre. 96, que a gente aprendeu, 150. E aí a gente vai dividir, tá certo? Lembre-se que o MDC se faz do mesmo jeito, a diferença é que não multiplica todo mundo, a gente circula aqueles números, né? Então, ó, 96 dá para dividir por 2, então vai. 96 dividido por 2 vai dar 48. 150 dividido por 2 dá 75. Aqui 48 ainda dividido por 2, então eu continuo por 2, que vai dar 24.
75 não dá para dividir, repete. Mas 24 dá para dividir por 2, então eu vou por 2 ainda. 24 dividido por 2 dá 12. 75, repete, porque a gente já viu que não dá. 12 dá para dividir por 2, vai dar 6. 75, repete. Vai repetindo 75 até a gente até finalizar com 2, porque o 6 ainda dá para dividir por 2, que vai dar 3. 75 a gente repete. E aí eu vejo que nesse momento 2 não serve mais para nada. Tenho que ir para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 não dá para dividir por 3. O que é que a gente faz? Se 25 não dá para dividir por 3, eu vou ter que ir para o próximo número primo, que é o 5. 1 a gente já terminou. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 1, repete, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. E multiplica. Então veja o seguinte, ó. Vou circular apenas os números que dividiram todos ao mesmo tempo, tá? E a gente vai ter que ter bastante atenção aqui. Então vamos lá. Esse 2 dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Dividiu. O 96 e o 150 mudaram, foram divididos. Esse 2 dividiu? Não, só o 48, 75 não. Esse 2 dividiu? Só o 24, 75 não mudou. Então se você observando, ninguém mudou com os demais dois. Porém, quando chegou nesse 3, ó, o 3 modificou esse, ou seja, o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo, então circula. O 5 já tinha terminado 1, não fez nada, só dividiu por 25, 5 e aqui finalizou. Então os únicos números que dividiram todos ao mesmo tempo foi o 3 e o 6. O 3 e o 2, perdão, que dá o 6. Certo? Então 6 é meu MDC. Ah, professor, o que isso quer dizer no problema? Quer dizer que os pedaços que eu vou dividir, vamos dizer que eu esticasse essa linha aqui, desse rolo, esticasse essa linha aqui, os pedaços eram de 6 em 6 metros, a cada 6 6 metros, eu ia fazer um corte nesses barbantes, 6 metros, 6 metros. Ah, professor, mas o problema não está querendo isso, ele não queria saber qual era o tamanho que ele deveria cortar. Concordo com você, ele quer saber se eu cortar, no caso, de 6 em 6 metros, que isso foi isso que o MDC está me dizendo, quantos pedaços vai dar aqui? Quantos pedaços vai dar aqui? E a gente só vai descobrir isso no problema, porque esse problema é mais completinho, dividindo. Dividindo o quê? 96 por 6 e dividindo 150 por 6. Eu vou fazer aqui em cima, que não tem mais espaço. 96 dividido por 6, veja. 6 vezes 1, 6. 9 menos 6 gera 3. 3 não dá para dividir por 6, né? Tem que pedir ajuda aqui. Vai baixar esse 6. 6 vezes quanto dá 36? 6 vezes 6 dá 36. E 36 menos 36, nada. Tá vendo que deu exato? Por que deu exato? Porque é um MDC. É o máximo divisor comum. O 6 é divisor dos dois números. Tá? Então, ó, se eu cortar esse rolo aqui de 96 metros em pedaços de 6, eu vou ter 16 pedaços. Agora a gente tem que dividir o 150. 150 dividido por 6. A gente vai ter o seguinte: 6 é o tamanho do pedaço que eu estou cortando, né? 1 não dá para dividir, tem que ser o 15. 6 vezes quanto chega próximo de 15? 6 vezes 2 vai dar 12. E 15 menos 12 sobra 3. 3 não dá para dividir por 6. Então tem que baixar o 0. Tá? Então 6 vezes quanto chega perto de 30? Ou igual, daqui dá igual, né? Que é 6 vezes 5, que dá 30. E 30 menos 30, nada. Veja, deu exato de novo, porque não tinha como dar errado. Por que não tem como dar errado? Porque 6 é divisor de 96 e de 150. E 6 no meu problema está dizendo que aqui o pedaço que vai ser cortado é de 6 em 6 metros. E o que é que disse essa resposta aqui? Se esse rolo diz que são 16 pedaços de 6 metros que vai dar, esse outro aqui diz que um rolo de 150 metros dividido em pedaços com 6 metros vai dar 25 pedaços. Vou botar só o P de pedaços, que não vai dar na tela. Então isso quer dizer o que para a gente? Que ó, o menor número de pedaços que poderá ser obtido é, veja que ele quer, pretende-se cortar todo o barbante dos dois rolos. Então quando ele fala o menor número de pedaços é dos dois rolos. Se o primeiro rolo deu 16 pedaços e o segundo deu 25, só é somar. 16 pedaços mais 25 pedaços vai dar 41 pedaços. É a resposta final. Desculpa a confusão aqui, espalhar dos cálculos em todo canto, mas se for acompanhando direitinho a aula dá para entender.
é porque está sem espaço aqui. Tá ok? Então, praticamente é isso, Samuel. O que a gente viu nas aulas que você faltou. A gente relembrou os números primos, relembrou, deixa eu diminuir a tela aqui, relembrou como a gente tirava MMC e MDC, porque a gente viu essa parte do ano passado, viu os números primos e compostos do ano passado. A diferença é que o que é que muda no sexto ano? Que a gente também, além das continhas, aplica eles a problemas, ou seja, aplica na prática, na vida real. Só que é um pouco, tem que ter um pouco mais de atenção e se atentar que no MMC, que é nesse caso aqui, as questões estão sempre querendo saber quando algo vai acontecer ao mesmo tempo. Já no MDC, ele quer dividir as coisas em partes iguais, tá certo? Mesmo que não venha escrito isso, mas a ideia é de dividir em partes iguais. A gente sabe que é MDC, tá? Espero que esse vídeo te ajude aí. É um vídeo longo, mas é necessário, não tinha como resumir, na verdade eu resumi bastante, né? Ó, deu 50 minutos de aula, resumi bastante o conteúdo de várias aulas, tá certo? Então, boa sorte aí, espero que dê tudo certo, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição.